Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Pereira da 3D Tech e vamos para mais um tutorial. No tutorial de hoje nós vamos aprender um componente um pouquinho diferente, que talvez não seja muito utilizado, mas ele tem algumas funções bem interessantes. Para esse tutorial eu vou utilizar o componente que nós criamos no vídeo anterior. Eu vou colocar aqui em cima o link para o vídeo anterior, onde eu ensino a criar um cluster e criar o componente tubo no Grasshopper. Então está aqui o meu tubinho e eu vou colocar o meu tubinho aqui para usar, tá? E vou alimentar os parâmetros que eu defini que esse meu componente teria. Então vou colocar o raio interno dele aqui, botar aqui um slider de 0.00 até 50. Ok, vou chamar de raio. Então jogo aqui e eu já tenho ali o raio interno funcionando para o tubinho. Vou criar um outro slider de 0.00 até botar 10. E esse vai se chamar espessura. Espessura. E eu vou ligar aqui na espessura da parede do tubinho. Certo? E vou criar um outro que eu vou botar de 0 até, vou botar 50 de altura. E vou chamar de altura. Bom, esse componente altura, pronto aqui. Esse componente nós já criamos, né? E agora eu vou querer fazer o quê? Eu quero furar aqui, ó, na borda desse tubo. Eu quero fazer várias cavações aqui, tipo meia cana, né? Eu quero fazer várias cavações aqui ao redor dele. Bom, para fazer isso eu vou usar um cilindro. Então, se eu colocar aqui um cilindro e pensar na posição que eu tenho que colocar depois de criar, né? Então eu tenho que chegar ele para essa beira aqui. O centro dele tem que ficar aqui, ó, né? E ele vai arrancar metade dele, né? Vai arrancar um pedacinho aqui dessa borda, tá? Mas como é que eu faço para alimentar? Eu tenho que alimentar essa base. Essa base é a posição, é um plano XY, é a posição onde ele está sendo desenhado. Ele tem que ser desenhado no XY mesmo, para ficar em pé, como está aqui, mas eu preciso arrastar no X para a direita, ou no Y, ali para cima. Tá? Eu vou escolher arrastar no X. Tá? Vou arrastar no X aqui. Então vou botar aqui um vetor xzinho. Ó, é só dar duplo clique e chamar X. Ou aqui vira em vector. E aí eu tenho aqui os vetores. E eu tenho unit X. Né? Unit X. E eu vou colocar isso aqui, ó, na base. Então você repara que ele já chegou uma unidade para a direita aqui no eixo X. Por quê? Porque o factor já vem com 1. Mas eu vou colocar aqui um slider para pilotar essa distância aqui. Eu sei que ponto é esse, porque eu já tenho aqui as dimensões do meu cilindrinho ali, do tubinho. Então, eu vou rabiscar aqui para a gente entender um pouco melhor, né? Aqui eu tenho o aro interno, né? Você faz de conta que o diâmetro aqui está perfeitinho, né? O círculo está perfeitinho. Eu vou botar aqui uma borda grossinha para a gente poder entender, ó. Pronto. Tá? Essa vista de topo aqui, de cima, né? Estamos vendo de cima. E aí, o meu cilindro vai ter que entrar aqui, ó. Aqui tem o centro. Aí eu tenho essa distância aqui, né? Ó, que tá... Tem duas etapas aqui. Mas ele vai ter que entrar aqui, ó. O cilindro vai ter que entrar aqui para arrancar pedaço do tubinho. Então, quem é esse cara aqui? Vamos botar ali, ó. Tá em vermelho. Esse é o raio interno. Ó. R, I. E quem é esse cara aqui, ó?
esse aqui é espessura, não é? É espessura esse aqui, né? Então o que eu vou fazer para pegar esse pontinho aqui? A posição dele vai ser sempre o raio interno somado com a espessura. Aí eu tenho a posição dele lá. Então o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou chegar um pouquinho para lá e vou pegar o quê? Um operador matemático aqui de soma. Outra maneira de você pegar o operador de soma, tá, é você fazer, ó, vou apagar isso aqui, ó, duplo clique, na busca você bate a soma, sinal de soma. Apertou Enter e já pega lá. E aí eu vou alimentar o que eu preciso, ó, o raio interno mais a espessura. É isso que eu preciso. Então eu vou pegar o raio interno. Se eu quiser aqui substituir esse label, eu posso fazer assim, olha só que legal. Enquanto eu estou arrastando o raio, né? Ó, dá mais um aqui pra gente, vamos lá. Ó, puxei aqui, ó, puxei aqui. Enquanto eu estou puxando e arrastando para colocar lá, eu dou um toque no Tab e solto. Veja que o fio ficou rosa, por quê? Ele vai levar esse nome que está aqui, raio, para esse nome do parâmetro da soma. Olha lá. Legal, né? Só para ter uma referência de organização ali, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. Agora eu preciso da espessura aqui embaixo. Então eu arrasto aqui, enquanto arrasto, um toque no Tab e olha lá. Então eu já tenho essas duas somas aqui e vou botar no Factor. Bom, consegui posicionar o cilindro certinho ali para mim. Vamos ver se está funcionando? Se eu aumentar e diminuir o raio, o cilindrinho está agarradinho lá. Se eu aumentar a espessura, beleza. Se eu aumentar a altura, opa, falta colocar a altura desse cilindrinho na altura do tubinho. Eu posso pegar essa mesma altura que eu tenho aqui e colocar no length dele, né, no comprimento dele, desse pequenininho aqui. Então posso usar esse mesmo aqui, ó. Coloquei lá. Vou chegar esse aqui para cá, vou chegar esse aqui para cá. Vamos arrumar aqui as coisas, vai ficar mais bonitinho, né? Então vamos lá. Bom, agora eu vou colocar o raio desse cara aqui. Eu não preciso colocar tampo, né? Se a gente olhar assim, a gente vai ver que ele não está com tampo, né? Se a gente olhar, deixa eu dar um duplo clique aqui, ó. Esse cilindrinho está vazado, mas não precisa botar tampo nele, né? Superfície em cima e embaixo, porque ele está encostando em cima e embaixo e ele arranca pedaço de qualquer maneira. Eu só vou colocar aqui um raio que eu vou chamar de raio do corte. Eu vou chamar raio do corte 0.000 para ficar bem preciso. E aqui vou botar até 10. Pode ser mais, depois a gente ajusta, né? E esse vai chamar raio do corte. Esse vai ser o raio do corte. Eu coloco ele lá. Pronto. E aí eu já posso ver o que acontece quando eu mando arrancar pedaço ali um do outro. Vamos lá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar em interseções aqui, na intersect, e vou pegar a operação booleana, a operação de sólidos. Solid difference. O primeiro é quem fica. Então aqui na minha saída do componente eu tenho a curva, que é o ar interno dele, e eu tenho o tubo, que é a polysurface, né? Que chama de BREP, que é Boundary Representation. Então, ok, eu tenho a polysurface saindo aqui, que é o tubinho. O tubinho entra aqui e o cilindro vai arrancar pedaço dele. Para eu observar o resultado, eu desligo a visualização dos anteriores. Então tá lá. Está arrancando pedaço direitinho. Eu vou até colocar aqui menos transparência na peça. Vou botar a peça aqui em azul e vou botar menos transparência assim. Tá? Tá lá o resultado que eu quero. E aí eu tenho o seguinte funcionando já. Ó, o raio, a espessura, a altura e o raio do corte. Ó. Tá certo? Então, o que eu quero agora? Eu quero fazer uma
cópia ao redor desse tubinho aqui. Então eu vou usar nesse cilindro aqui, ao invés de botar uma só, eu só coloquei para testar, né? Eu vou tirar esse cara aqui e vou colocar uma cópia circular desse cilindro aqui. Então eu vou tirar igual eu tenho aqui no Rhinoceros, o Polar Array, que copia circularmente. Eu tenho aqui também nas transformações o Polar Array. Aí jogo o Polar Array aqui, pego essa geometria aí, tiro várias cópias. Por padrão, o count é 10, então tenho 10 cópias. Mas eu vou colocar aqui um slider de 1 até 20 e vou chamar de quantidade de cortes. Número de cortes, quantidade de cortes, enfim. Quantidade de cortes. Pronto. E aí eu vou botar lá, ó, 4, 3 cortes, quantos eu quiser. Ó, count. O plano não precisa mudar, que já está no plano XY. Né? E o ângulo, ele está botando aqui 2π, que é uma volta completa. Tá certo? Uma volta completa em radianos. Né? Enfim. Depois eu faço um gráfico no outro vídeo para mostrar a diferença de radianos para graus. Tá? Mas é uma volta completa, 2π. E aí, o que eu vou fazer agora? Ao invés do cilindro sozinho, todas as geometrias aqui vão arrancar pedaço lá. Escondo essa daqui, e aí eu tenho o resultado final. Tudo bem? Tranquilo, né? Quantidade de corte, tá lá, e o raio do corte. O problema é quando esse raio de corte, vou botar aqui com 3, o problema é quando ele esbarra no raio interno. Então eu posso aumentar aqui, aumentar, e de repente, ó, eu causei um problema, uma ruptura ali. E eu quero justamente evitar. Por isso o nome do tutorial é batente condicional. Eu quero criar um batente para esse raio de corte não conseguir arrancar e dividir esses pedaços aqui. Tá? Ó, quantos quer que você ponha, você vai ter sempre ele pegando ali um pedaço ou não. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou usar um componentezinho que não é muito conhecido, mas quem trabalha com scripts e a parte operacional, matemática, algorítmica, conhece bem, que é a expressão, né? Aqui na matemática, né, na tabinha de matemática, math, eu tenho aqui, ó, funções e expressões. Basicamente são a mesma coisa os dois, só que num você vê a expressão que está aqui interna e no outro você precisa colocar um painel de função de texto aqui e entrar com a função aqui em expression. Eu prefiro esse porque você fica vendo a função aqui dentro. Tá? Como é que ele funciona? Como é que esse painel, como é que esse expression funciona? Você define as variáveis entrantes, pode ser quantas você quiser. Tá? Aqui você vai apertar o botão da direita, vai dar um nome para elas. Por exemplo, x para esse aqui eu vou chamar de y, e esse outro aqui eu vou chamar de z. Lá dentro, eu tenho que fazer contas, fórmulas, usando as variáveis entrantes. É só isso. Tá? Então, se eu colocar aqui dentro, eu duplo clique, vou apagar isso que está aqui, e eu vou colocar aqui, ó, x mais y mais z. Isso é uma conta fácil. Né? Se eu pegar, por exemplo, pegar um emprestado aqui, não, vou pegar esse aqui, pronto. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Tá? Vou copiar aqui, ó, 3. Então, e vou botar um painel aqui, vou aqui em Parameters Panel, só para ver o resultado rapidamente. Ó. Entrou aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, os três aqui estão mostrando a soma. Né? Então, eu posso variar aqui e eu tenho a soma saindo aqui. Ah, mas eu poderia fazer isso com um operador de soma, dar um zoom nele, colocar mais aqui e entrar também. Tudo bem. Mas, quando a fórmula aqui dentro ela complica, por exemplo, você quer fazer x ao quadrado mais y ao cubo mais... E aí eu vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Z, aí eu vou botar entre parênteses, né? Z menos 10. Menos 100. Bom, se eu tivesse que fazer essa continha aqui,
Se tivesse que fazer essa continha aqui, usando os operadores matemáticos, eu ia usar bastante caixinhas aqui. Então aqui fica bastante resumido e bem mais tranquilo de trabalhar com a fórmula. E você pode variar o que você quiser ali. E você vai ver que os resultados estão lá na frente, bonitinho. Então para isso que serve a expressão, para você fazer fórmulas mais complexas. Mas não se limita só a isso, aí que vem mais interessante. Quem já brincou com Excel, planilha de fórmulas, planilha de custo, enfim. Você trabalha com várias células e fórmulas de cálculos entre as células. Você vê que tem funções que você pode usar. E aqui dentro tem um somatório, produtório, tem fatorial, tem uma série de fórmulas matemáticas, de constantes matemáticas. Mas aqui também eu tenho uma lista delas. Olha que legal, ó. Olha que legal. E tem também, ó, condicional. Eu vou botar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nesse cara. Vamos lá. Acho que consigo. Ó, quem me interessa é esse cara aqui, ó. Isso é o condicional. Esse é um teste feito, ó. É um teste feito que diz se, abre parênteses, tem que ser tudo entre parênteses depois do se. Você faz um teste. O teste é uma variável maior que a outra, uma variável igual a outra. Enfim, você faz um teste. Se esse teste for verdadeiro, positivo, quer dizer, ele foi verdade, o resultado que sai na caixinha lá, da caixinha de expressão, é o valor que você colocar aqui. Se for falso, o resultado que sai é o resultado que está em B. Bom, legal. Então vamos usar esse cara aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o meu zoom aqui. Pronto. Eu vou usar isso aqui, tá? Ó. Então vou botar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer se, aí vou abrir aqui um parênteses, x, sei lá, vou botar a soma dele, né? X mais y mais z for maior do que 10, aí, vírgula, o que eu quero que saia lá? Eu vou botar lá, pode sair um texto, pode sair um valor, vou botar um texto, vou botar entre aspas, aí eu vou botar soma maior que 10. Aí, vírgula, e se não? Eu vou botar aqui soma, um texto, né? Soma menor que 10. Fechei a aspa e fechei o parêntese. Pode ser que aqui eu precise de um parêntese também, vamos ver aqui. Porque eu tenho x mais y mais z. Tá? Vamos ver. Ele está falando que não tem erro nenhum aqui embaixo. Ó. Então tá ok, entrei 3 variáveis. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, ficou grande, hein? Ó, soma maior que 10. É o texto que saiu. Ó, soma maior que 10. Porque o resultado aqui, ó, vai ser, ó, o que sai aqui? Ó, vai ser o A. Se eu somar isso aqui, eu vou ter mais de 10. Agora vamos botar menos. Olha lá. Soma menor que 10. Tá? Então é assim que funciona a expressãozinha com o if. E por que eu vou usar esse cara aqui para fazer o batente, para não deixar esse arco de círculo invadir ali? Olha lá, tá aqui, ó. Esse círculozinho que eu coloquei, vou botar aqui um rabisco aqui para botar em verdinho aqui. Esse cara aqui, ele tem um raio que é daqui a aqui, né? Ó. É um raio R. Rzinho aqui, tá? Esse raio Rzinho. O que eu posso dizer desse Rzinho aí? Vou escrever em azul aqui. Ó. O R é menor do que o E para ele não bater aqui. Então, quando esse R aqui, ó, ele é menor do que o E, que é a espessura, o que acontece? Ok, pode passar o valor do R e ele arranca pedaço lá do tubinho. Mas quando o R for igual ou maior, quando o R for maior ou igual ao E, aí o que aconteceu? Deu ruim.
Aí foi essa brincadeira que eu fiz lá, né? Deu ruim. Não pode. Eu não quero que isso aconteça. Mas como é que eu traduzo isso aqui dentro da caixinha? Então, primeiro eu tenho que acabar com essas coisas aqui. Tem que colocar as variáveis que eu vou usar. Eu vou usar a espessura E. E eu vou usar, vou tirar esse aqui, eu vou usar o raiozinho, né? Que é o raiozinho do cilindro de corte. Vou alimentar aqui, ó, a espessura E, ela vai entrar aqui. O raio de corte vai entrar aqui. E o que eu faço com esses dois caras? Vamos lá dentro. Eu vou colocar aqui o teste. Raiozinho é menor do que a espessura. O que eu faço com isso aqui? Que valor que tem que sair lá? Se isso aqui é verdade, então pode sair o R lá no final. Se isso aqui não é verdade, aí eu vou escrever aqui, para a gente pensar um pouco. Deu ruim. Deu ruim. Mas vamos pensar o que é, hein? Vamos pensar. Ó, olha o resultado lá. Está saindo o raio lá. Quando eu esbarrar aqui, ó, vamos ver lá o que vai acontecer. Ó, deu ruim. Eu não posso sair com esse raio, tá? Eu não posso sair com esse raio e alimentar esse raio aqui, não posso, tá? Então, que valor que eu vou botar aqui? Vamos especificar aqui o que eu quero, né? Olha lá. Na verdade, eu vou comparar o R com o E, R com o E, mas eu quero um pedacinho aqui, né? Eu quero aqui que esse cara aqui, vou botar em azul aqui. Eu quero que esse pedacinho aqui, ó, seja respeitado, ó. Eu quero um pedacinho aqui, ó, que é daqui aqui, ó, que eu vou chamar de EM. Espessura mínima. Esse pedacinho aqui. Então o que eu vou dizer? Eu vou comparar o R não com o E todo, mas eu vou comparar com uma espessura mínima, quer dizer, é o E menos uma espessura mínima, para ficar com esse tamanho aqui, ó. Então, esse raio vai fazer batente aqui, vai bater aqui, né? Se eu colocar como está, vamos ver ali, ó, eu posso passar um valor, vamos passar o valor ali de um valor fixo, né? 0,5. Olha só. Aí o que está acontecendo ali? Olha o que vai acontecer aqui com o valor. Ó, está passando 0,5. Olha lá. Porque o raio, olha lá, a espessura é 3,64 e aqui foi maior. Agora quando diminuir está passando raio. Beleza, olha lá. Vamos experimentar ligar isso lá no raio? Né? Ao invés de eu ligar direto esse slider aqui, eu vou ligar esse daqui. Olha o que aconteceu. Ó, passou 0,5. Mas eu quero que ele passe exatamente o que eu preciso. Né? Então, como é que eu vou colocar esse cara aqui? Eu vou colocar esse cara aqui, ó, eu vou fazer a comparação, tem que ser substituído aqui por E menos 0,5, que é o que eu quero que sobre ali. E aqui eu vou botar também E menos 0,5. Opa, já está lá. Por quê? Eu estou comparando com E, não, estou comparando com um pouquinho menor do que E. Um pouquinho menor do que a espessura. E se isso acontecer, que o raio passou, quer dizer, o raio é grande, não, passa o batente ali, passa até aquela posição E menos 0,5. Então, olha lá o que está acontecendo. O raio está indo para lá. E aí, olha lá, raio, ó, tá valendo, o R está passando. Quando chega aqui, ó, eu estou aumentando o raio. Mas não é mais o raio que está passando para lá. Agora quem está passando para lá é uma posição fixa. Né? É um tamanho fixo, que é E, essa espessura aqui, menos meio. Então aqui está sobrando meio. Se eu olhar por cima aqui, ó, eu vou ver que aqui tem 0,5.
E se eu quiser que sobre menos? É só eu substituir esse cara aqui, vou botar 0,2. Olha, pronto. Olha lá, ó. Eu posso diminuir o raio, quando eu vou aumentando, ó, bateu em 0,2 ali, ele não passa mais. Tá certo? E você pode sofisticar um pouquinho mais. Né? Você pode sofisticar um pouquinho mais. Vou apagar esse painel aqui, porque já não precisa mais a gente ficar vendo o painel. Vou botar isso aqui para cá. Tá bom? Ó. Agora eu vou sofisticar um pouquinho mais. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, aqui para fora, ó. Ao invés de eu ficar substituindo por 0,2, por 0,5, o que eu quiser, eu posso criar um slider aqui de 0,000 até, não sei, até 2, até 1, enfim, até 2. E esse cara aqui eu vou chamar de espessura mínima. Espessura mínima. E aí vou entrar esse cara aqui, ó. Vou chamar esse cara de EM, de espessura mínima. E vou entrar aqui, ó. Então, se eu quiser 0 qualquer coisa, ó, aqui dentro eu vou usar E menos EM. E do lado de cá? E menos EM. E aí, a minha espessura mínima ficou variável. Não é? Ó, o raio aqui pequeno, ok. Quando o raio fica grande, ó, eu tenho a espessura mínima aqui que está subtraindo lá da espessura. Olha que legal. Vou botar a espessura mínima de 1. Olha lá. Bom, tudo funcionando bonitinho. Tá certo? Então, eu usei a expressão para fazer um batente condicional. Tá? Então, enfim, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que essa expressão aqui ela é bastante poderosa e pode ajudar muito aí nos projetos que onde você precisa relacionar os parâmetros e estabelecer os limites para eles. Tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se gostarem aí, por favor, curtam, porque isso ajuda o canal a crescer e a divulgar o trabalho. E se inscrevam também no canal, ok? Uma boa noite para vocês e saúde!